Olá, sejam todos bem-vindos à segunda edição do Transferência Mercado da Cultura. É uma iniciativa do Instituto Transfer em parceria com o Ministério da Cultura. Hoje nós vamos bater um papo aqui com dois especialistas que vão tratar de um dos temas deste encontro que acontecerá no dia 22, 23 e 24 de abril em Planaltina. Planaltina servirá como uma cidade sede que vai recepcionar aí as cidades adjacentes da região norte, da região leste, daquelas também que querem participar desta conexão do segundo e do terceiro setor. Seja bem-vindo, Paulo Gabriel, presidente da Conecta Nacional. Que bom, mais uma vez encontrando ele nessa caminhada, né? Também Carlos Vinícius, da Aura Soluções, né? Isso. Nós vamos conectar aqui o segundo e o terceiro setor, que é interessante que esse é o nosso objetivo. Transferência Cultura é construir um hub de negócios onde há essa relação aí, através do segundo e do terceiro setor, como RH, prestador de serviço, fornecedores de materiais, porque é sempre bom a gente ter aí um balcão de colaboradores, porque quem trabalha com projetos sabe que às vezes chega uma diligência em 24 horas para você ter um dia para atender 30 rubricas, né? Aí se você não tiver um network, um balcão de colaboradores, os parceiros, às vezes você tem até impedimento técnico, porque não tem tantos orçamentos assim conforme é exigido. Nós temos as duas plataformas. Essa plataforma que vamos trabalhar é a TransfereGov, né, que é do governo federal, porque esse projeto é emenda federal. Eu quero até aproveitar aqui e agradecer a emenda da senadora Leila, né, que, através do Ministério da Cultura, disponibilizou aí esse fomento para que a gente pudesse realizar esta atividade aqui em Planaltina. Paulo e Carlos, a gente vai dividir aqui em 3 momentos. Um deles é que as pessoas conheçam vocês primeiro como pessoa e a parte profissional. Depois a gente divide para outros momentos, um storytelling de terceiro setor, até mesmo a terceira parte do tema que vocês vão trabalhar, que vai ser a economia criativa. Bom, vou começar pelo Carlos. Colaborativa. Colaborativa. Ó, bom que eles estão corrigindo, né? Colaborativa. Porque a gente fez o outro podcast da economia criativa e parece que fica mecânico, né? Carlos, meu amigo, há quanto tempo, né? Quanto tempo, né? Isso aí é bom. Carlos, conta um pouquinho para a gente quem é o Carlos, a pessoa do Carlos e profissionalmente também. Com certeza. Eu sou o Carlos Vinícius, tenho 34 anos, um esposo, pai da Laura, né? Gosto de empreender, sempre empreendi durante toda a minha trajetória, né? Eu até comentando esses dias com meus amigos, né? Meu primeiro empreendimento foi vender picolé na rua, né? Com 12, 13 anos atrás, e a gente estava até lembrando, né, que hoje não tem mais, igual tinha antigamente, né? Que a gente podia fazer isso, né, com mais tranquilidade. E aí, a partir desse momento, a gente vem empreendendo, vem conquistando também, né, esse espaço. Empreender nunca é fácil, né, é algo de rotina, é algo que você precisa ali dedicar tempo. E eu tenho essa aproximação do empreendedorismo. Hoje eu tenho a Aura, né, e também tenho a Elegância, tenho 2 empresas aqui em Planaltina. Uma de cosmético, já faz 5 anos, e a Aura também próxima a isso há 5 anos. Né? Então, empreendendo há mais de 10 anos, cheguei a quase 12 anos, e dentro do terceiro setor, a gente se conheceu também, a gente estava puxando as histórias, né? Tem uns 14 anos que eu te conheço, né, dentro dessa trajetória, foi um dos projetos que me levou para dentro do terceiro setor, né, e falando, entrando rapidamente na economia colaborativa, né, foi onde eu me percebi, né, através da colaboração de outros projetos, de rede, de comunidade. Eu fui resgatado, né, novamente, por ser do interior, então moro em Planaltina há 16 anos, então cheguei muito jovem, com 18 apenas. Então, o terceiro setor ele me acolheu e me fez ter uma trajetória dentro do empreendedorismo, como dentro do próprio terceiro setor, sendo ali um beneficiário, e depois passei a participar de projetos, a impactar outras vidas também. Então, o terceiro setor, né, essa base da comunidade, da rede, me fez ser o que eu sou hoje, né? Todos os projetos sociais, né? Todos os impactos que as OSCs têm dentro da sociedade passam muito por isso. Resgatam jovens, que naquela época, agora eu não estou tão jovem assim mais, né? Tá jovem, sempre jovem. Com 18 anos, né, sem muita perspectiva, me fez ter, né, o que eu sou hoje, o que eu construí, tanto família como pessoa mesmo, né, de crescer e ter autoridade dentro do mercado que eu trabalho. Beleza. E Paulo, meu amigo Paulo, quem é o Paulo pessoa e profissionalmente? Muitos me conhecem, né? Que a gente sempre é figurinha marcada aí dentro
participação do terceiro setor. Já atuo no terceiro setor, o primeiro contato foi em 2018, mas atuo mais fervorosamente ali a partir de 2022, 2023, né? Foi quando eu iniciei um serviço de consultoria para as OSCs. Aí dentro dessa consultoria a gente faz serviços para diversas OSCs em diversos segmentos. E aí culminou na fundação da Conecta, né? Que eu fundei em 2024. Hoje eu sou, além de fundador, atual presidente, né? Mas aí estou aí cumprindo o mandato para poder passar para frente os frutos, que a Conecta é uma iniciativa que não pode morrer, uma associação de representação de profissionais, que vai além da representação do profissional, vai também na facilidade hoje em dia de você poder ter um profissional qualificado que vai atuar dentro do mercado de trabalho do terceiro setor, principalmente, que carece muito de profissional qualificado, né, hoje. Então a gente está com tem um objetivo principal de democratizar, melhorar o acesso ao recurso público das organizações da sociedade civil também. Hoje faço parte aí do Selo Social também, né? Uma iniciativa promovida pelo Instituto Selo Social, que é legal para promover as ODS, inclusive, que o próprio do Transferência também promove, né? As ODS aí para a gente atender a Agenda 2030. E o Paulo, como bem o Carlos falou, é um empreendedor desde que eu me conheço, né? Mesma coisa ali, a gente começa sempre com uma iniciativa quando é mais jovem. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com empreendedorismo sem saber o que era, né? Foi quando eu fazia bonequinho de fio telefônico. Quem é da época antiga vai saber esses fios telefônicos de telefone de escada. Eu tirava aqueles fios, fazia bonequinho e vendia na escola. Vendia R$2, R$3, comprava no final uma coca, um salgado ali. Coca-Cola, pra comer, exatamente. Aí eu falava, foi aí que a gente foi moldando tanto o caráter do empreendedorismo também quanto a gordurinha aqui que a gente vai fazendo. Mas ao longo da vida a gente vai percebendo que cada iniciativa que a gente faz, mesmo que pequena, é uma forma de te trilhar no caminho do empreendedorismo, que é o que a gente vem trabalhando desde então. Então, desde que eu me entendo por gente, eu comecei no empreendedorismo, fui saber de fato o que é o empreendedorismo depois dos 21 anos, quando eu fundei minha primeira empresa, mas a partir disso aí eu só venho trabalhando em aquilo, é sempre um aprendizado novo, traçar novos objetivos, entender novas coisas, aprender e evoluir. É isso que a gente vem fazendo e principalmente trazendo o empreendedorismo para o terceiro setor. Eu percebi que você falou aí nos dois eixos que a gente trabalha no Transferência, que é o empreendedorismo e a sustentabilidade, voltado à sustentabilidade na questão da Agenda 2030, né, com foco nos 17 ODS. Exato. É sinal que estão bem alinhados, né? Com assim certeza. A gente vai trabalhar o Transferência para fazermos o transferência de conhecimento, a transformação social e a transição de mercado para aqueles que realmente querem fazer. Ou então se conectar, porque a gente chama aqui as pessoas do segundo e do terceiro setor para elas formarem ali, fortalecerem o seu network, formarem um hub de negócio, se capacitarem, aproveitarem as oportunidades e, a partir daí, se fortalecerem também, né? Porque o terceiro setor é um movimento que tem crescido muito no Brasil. E aí, por mais que nós buscamos aí o foco no terceiro setor, a gente quer trazer para esse ecossistema tudo aquilo que tem buscado a dar base, a dar fazer pilares para dar toda essa sustentação. Tanto é que hoje nós temos aqui um presidente de uma associação de profissionais do terceiro setor e temos aqui um empresário, empreendedor na área do segundo setor, que também faz o terceiro setor. Isso é interessante. E é esse modelo que a gente quer que as pessoas sigam, aqueles que querem optar também, né? Nem todo mundo, eu até brinco, nem todo mundo é advogado ou médico, mas se a gente der oportunidades, pode ser que a pessoa seja. Com certeza. É igual o terceiro setor, nem todo mundo vai para o terceiro setor, mas se a gente der uma oportunidade, pode ser que eles façam parte também desse novo contexto, que ele não é novo, mas assim, traz-se um novo conceito, um novo contexto do que é o terceiro setor, para que haja essa formalização daqueles que não são formalizados, para que haja um crescimento econômico daqueles que estão buscando uma alternativa econômica e também, né, não esquecendo do desenvolvimento social, porque a questão social ela é importantíssima. Quando a gente busca trabalhar na ponta, né, fazendo aquilo que o Estado não alcançou,
ainda. Então, nós vamos lá com políticas públicas e fazemos esse trabalho. Bom, dentro da história da relação do terceiro setor, o Carlos começou um pouquinho contando a história, e aí você vai continuar, né? Agora você tem até tempo, vai dentro de uma linha de tempo. Conta para a gente como é que foi sua relação com o terceiro setor. O terceiro setor começou ali, primeiro contato foi em 2013, né? Exatamente com o projeto de coleta seletiva lá no Cruzeiro. Sim. Né? E aí, no tempo, para vocês verem como o terceiro setor foi importante. Eu sou técnico agropecuário pelo IFB, aqui de Planaltina. Vim de posse com 18 anos para fazer. Fazendo agropecuária, surgiu a oportunidade de participar de um projeto, que foi esse. Eu saí de Planaltina para ir para o Cruzeiro, pegando 2 ônibus, sem saber nem o que era a rodoviária do plano, meio perdido, mas fui. Né? Cheguei lá, participamos, rodamos o projeto. E aí, aí tive um distanciamento de novo, 2014 para 2015, em uma iniciativa privada da Forcoach, ela tinha um projeto chamado Jovens Líderes. Ela capacitava jovens de baixa renda, de 18 a 25 anos, né, que tinham interesse ali em liderança, em empreendedorismo. E através do projeto dela, um projeto assim, com parceiros, uma iniciativa privada, que era algo de sustentabilidade dela mesmo, que ela queria passar o conhecimento para frente. Fiz o projeto, amei, né? E aí onde que eu fiz a conexão. Falei, a empresa também de segundo setor pode colaborar? Então começou a cair muitas fichas. E a partir daí eu fiz o projeto, fui um dos vencedores do projeto, que tinha um projeto, a gente tinha que apresentar um projeto no final do treinamento, né? E aí eu consegui vencer, né? A gente foi lá na frente, eu falar que eu era muito matuto. Eu vim da roça, do interior mesmo, de capinar, de tocar boi. E a partir do momento eu estava em outra visão, né? Parei de trabalhar com animais, por ser técnico ou plantas, vai trabalhar com gente. De repente me vi apresentando um projeto que foi voltado exatamente para as escolas públicas, principalmente para o terceiro ano, né? Que chamava naquele tempo. Porque muitos outros jovens saíram meio perdidos. E a partir daí eu fiz esse projeto pensando, eu não quero que outros jovens saiam de lá sem saber para onde ir, para fazer um curso, perder 2 anos e a partir daí ir procurar outra coisa, como você falou, né? Nem todo advogado advoga, nem todo médico é médico. Mas aí acaba perdendo muito tempo pelas escolhas. E a partir daí eu tive esse contato, conheci mais o que era o segundo setor da iniciativa e foi onde que eu me apaixonei verdadeiramente pelo empreendedorismo. Quando eu vi ela fazendo aquela ação, eu falei, olha, ela não gera só renda, ela não gera só lucro, mas ela gera impacto também pensando na sociedade. Né? Que muitas vezes a sociedade tem esse estereotipo de o empresário só está buscando lucro, só está buscando dinheiro. Né? E no fim, né, os verdadeiros ali na sua essência, eles estão buscando realmente também impacto, como o terceiro setor. E de lá para cá, nunca saí mais. Né? Venho sempre participando de projetos, né? Tanto na execução, como ali na parte de consultoria, algumas vezes. Então a gente vem ali próximo, né, nessa caminhada e vendo que cada vez mais fico feliz pelo terceiro setor se profissionalizar cada vez mais e ter mais visão, né? Ter mais ali, não é só doação, não é só ali o patrocínio, não é só a verba, mas é igual você falou, todo um contexto. E ver o terceiro setor se profissionalizando, projetos como esse que levam essa capacitação também acaba sendo muito bom. E eu quero continuar nessa pegada porque a gente acaba ajudando outras OSCs, né? Muitas outras instituições, formalizadas ou informal, a terem uma perspectiva melhor, que realmente é possível fazer um terceiro setor ou um segundo setor andarem juntos e ter resultado. Rapaz, que interessante, hein? O cabra fala assim, a gente fica vibrando. Aí você, Paulo, como é que foi essa... Você iniciou um pouco, né? Mas conta mais, você tem muita coisa para contar aí. Então, o terceiro setor está na minha jornada praticamente mais incisivamente há 4 anos, né? Eu sou um grande defensor hoje da pauta do terceiro setor. Eu gosto até de citar, como eu sempre falei, algumas situações de vivências, né? Porque a gente tem muita experiência de vivência, não tanto de, sou formado em tal, não. Isso aí a gente vai buscando, mas a maior experiência é da vivência do dia a dia, principalmente no terceiro setor, que é onde a gente desenvolve, principalmente com as experiências que a gente passa, né? Então, eu falo que o terceiro setor ele é basicamente a base de tudo e ele deveria se chamar primeiro setor, não terceiro setor, porque a gente está na ponta e a gente faz tudo aquilo que o governo não faz, não consegue atingir, a gente ainda apoia as empresas a fazer objetivos sociais, né? Então, o terceiro setor em si, estava até falando ontem numa reunião que teve no Selo Social, por isso que eu citei, que o pessoal estava falando, o que você deseja para melhorar Brasília, para melhorar o Distrito Federal?
eu acho que tudo a gente pode resumir em um terceiro setor mais efetivo. Se a gente puder fazer o terceiro setor ser mais efetivo, ter mais impacto social, a gente consegue atender a todas as frentes da saúde, porque o terceiro setor é saúde, o terceiro setor é educação, que eu acho que é uma das bases principais do terceiro setor. O terceiro setor é a ajuda, o terceiro setor é assistência social, o terceiro setor é tudo. Então, dentro do terceiro setor, a gente faz tudo, que congrui na economia colaborativa que a gente vai tratar hoje, que é um tema principal. Mas o terceiro setor ele é principalmente colaboração. Então, dentro do terceiro setor, a gente, ao longo dessa jornada aí, dos últimos 4 anos, que foi o mais afinco dentro do terceiro setor, a gente percebe que a colaboração, seja em um projeto, seja em uma parceria, seja em uma atuação em rede, né, ela é sempre importante. E a colaboração ela está presente em todos os dias dentro do terceiro setor. Se eu estou aqui hoje fazendo podcast, transmitindo algum conhecimento, foi através de uma colaboração que a gente fez com o Instituto Transfer, através do Transferência, com o Hélio. Por quê? O terceiro setor é troca, o terceiro setor é doação, é impacto social, é o que a gente faz no dia a dia que vai atingir uma comunidade, que vai trazer um bem em comum para a nossa sociedade. Então, você que atua hoje dentro da sua comunidade, seja para melhorar o dia a dia das pessoas que estão ao seu redor, dos seus vizinhos, você está atuando em prol do terceiro setor e do colaborativismo, porque isso é importante no nosso dia a dia. Eu acho que é o que faz a diferença hoje, é a gente atuar nessa rede de colaboração e principalmente a gente fazer essa rede de parceria, né? A gente sempre trata muito bem disso, que a rede de parceria eu acho que é sinônimo de quão importante é você atuar com pessoas que estão desenvolvendo o mesmo propósito que você, que estão dispostas a atuar no mesmo propósito que você. Como bem o Carlos falou, a gente consegue atingir desde as pessoas da sociedade também, como as empresas que estão hoje, através das leis de incentivo, a gente consegue aí atuar com projetos sociais, fazer com que projetos atinjam cada vez mais pessoas, disseminar a cultura, disseminar o social, disseminar o conhecimento tecnológico, porque hoje o terceiro setor também é tecnologia, a gente fala de tecnologia, a gente fala de todos os setores, né? E cada vez mais eu vejo o terceiro setor crescendo, se desenvolvendo, principalmente no Distrito Federal, mas ainda está só no início, a gente quer buscar muito mais, a gente quer que isso de fato se torne uma política pública, né? O terceiro setor não deixe de ser só um setor, se torne uma política pública aplicada pelo governo e o governo entenda a importância do terceiro setor para a sociedade e principalmente a descriminalização do terceiro setor, que hoje muitas vezes é jogado à margem pelo governo e a gente atinge o único local que o governo não consegue atingir, que é a sociedade. A gente aplica aquilo que o governo deveria aplicar e não consegue. Então, eu acho que, falando de terceiro setor, falando da atuação, da relação, seria basicamente isso. Você fala, a gente vai lembrando das atividades do Transferência, que além desse network que a gente constrói, esse negócio, esse hub, esse campo de capacitação e oportunidades, a gente vai lembrando das metodologias dos 3 T's, que é transferência, transformação e transição de mercado, que muitos de vocês fizeram essa transição, né, como empreendedores. Sim. Eu fiz essa transição, como eu falo para as pessoas, eu sou jornalista, vivia da comunicação. Hoje eu faço com que o terceiro setor continue me fazendo viver da comunicação, além do próprio terceiro setor, e também amigos da comunicação vivem da comunicação através do terceiro setor. Olha que transição excelente isso. Até porque a comunicação ela precisa de uma independência. Se você ficar na comunicação, o Brasil funciona assim. A mídia ela tem um sistema que controla. O sistema é quem está pagando. E aí você constrói narrativas em cima de quem está pagando. E aí fica um conteúdo construído conforme o interesse, seja econômico, dos bancos, né? Político, dos próprios políticos, dos partidos, das personalidades. E aí quem paga, você constrói narrativa. E onde é que fica o conteúdo, propriamente dito? Então, nós estamos trazendo independência para a comunicação através do terceiro setor. Então, eu consegui fazer isso, fazer essa conexão da comunicação com o terceiro setor. Quando eu falo através de uma ideia, de um projeto, claro que ninguém faz nada sozinho. E aí vem uma equipe hoje que vive disso, vive do terceiro setor.
E aí a gente fazendo a correlação com o projeto de transferência, que tem esse objetivo de fazer essa conexão do segundo e terceiro setor, acho que a gente está alcançando. Né? Assim como o exemplo que vocês estão nos dando, a gente também aproveita aqui para dar esse exemplo. E entrando dentro do tema, que é a economia colaborativa, a gente quer até dizer que são 5 pilares que o Transferência trabalha, que é a economia criativa, a colaborativa, a circular, a verde e a solidária. Então, nós pegamos, lá no Transferência do Gama, acredito que a gente trabalhou 4, né? E depois a gente trabalhou os projetos, que foi quando você trabalhou a parte de projetos, né? Foi. E o Tito trabalhou outra parte também de projetos. Mas agora a gente estendeu, porque o ano passado teve um marco regulatório da economia solidária. Então, tem muito recurso para essa área. Então, nós precisamos atentar as pessoas que são do social para também buscarem alternativas através da economia solidária. Mas aí, voltando a dos pilares, que é a economia colaborativa, eu queria que, eu vou partir um pouco para o Carlos agora, depois eu volto para o Paulo, contasse um pouquinho para a gente do que você vai trabalhar para nós na economia colaborativa, apesar de que, se eu não me engano, acho que você é a primeira ou a segunda palestra? É a primeira. Então, a primeira palestra, ela vem com um ar mais motivacional, sim. de engajamento, né? Então, traz, claro, umas técnicas motivacionais, traz conteúdo e faz engajamento. Sim. A parte técnica do Paulo, ela tem engajamento também, mas ela direciona um pouco a dinâmica para que se estabeleça ali uma técnica para a pessoa saber, tá, então o Carlos chegou e me mostrou tudo isso, mas como é que eu vou fazer? E aí você preparou o campo para o Paulo chegar e falou, você vai fazer assim. Claro que não impede você falar também o que vai fazer, como fazer. Mas ali ele traz uma técnica para que a coisa não fique ali 3 horas de encontro, não fique algo monótono. Né? Então, diga para nós aí, Carlos, o que você vai trazer para a gente dessa economia colaborativa? Vai trazer? Dentro da economia colaborativa... O tema também, desculpa, só o seu tema. A gente vai trazer nessa conexão realmente ali da economia colaborativa, focada nesse movimento. Né? Então, assim, a gente vai passar um pouco pela história de como eu consigo encaixar a minha história de vida durante esse percurso, entre essas transições, e como a comunidade em si me moldou a ser o que eu sou hoje. E aí a gente vai entrar nesses pontos, né, de como essa comunidade, como essa rede, como a tecnologia me ajudou, né, nesse percurso, como o terceiro e o segundo setor trabalharam junto nesse percurso de lapidação também. Então, eu vou trazer essa perspectiva, né, que a economia colaborativa, igual o Paulo falou, ela é uma base, né, do terceiro setor. Então, é um dos cernes ali, com que faz com que todos os projetos eles rodem, com que o impacto também seja ali eficaz, né, seja efetivo, seja realmente ali para quem precisa, quando precisa, na maneira, né, e na quantidade necessária. Então, nossa primeira fala, né, ali nesse primeiro momento vai ser uma preparação realmente de terreno, fazendo esse paralelo, né, de como, por exemplo, o projeto do coleta seletiva, junto com o que foi do terceiro setor, junto com a UANG lá da Forcoat, que era o segundo setor, como eles em comunidade fez um jovem de 19, 20 anos passar pelo processo e chegar onde chegou através do fator de colaboração entre segundo e terceiro setor. Então, a perspectiva é que a gente passe por isso, né, com técnicas ali de motivação, de conexão, de reflexão também, porque uma das ideias que eu costumo ver e estou vendo bastante, que ainda tem muita rixa, né, entre o segundo e o terceiro setor, e principalmente entre o terceiro setor e o próprio terceiro setor. Então, OSCs que não se ajudam, não compartilham tecnologia, não compartilham conhecimento, não compartilham base, porque às vezes você tem um projeto maravilhoso que atendem homens, só que eu tenho um projeto maravilhoso que atendo mulheres. Só que eu esqueço que essas mulheres têm esposos, têm filhos, têm irmão, então por que eu não posso compartilhar minha rede com você? Compartilhar conhecimento, estrutura, a motivação, né, o impacto ali. Então eu vou fazer esse paralelo também para que as pessoas consigam fazer essa reflexão de eu posso fazer muito mais se eu for em conjunto, que é a história da montanha, né, que eu sempre estou tocando. Se eu vou subir a montanha sozinho, eu posso chegar lá, ou não. Mas se eu for compartilhar todo o conhecimento, a experiência de outras pessoas, os calos das outras pessoas, tecnologia, a rede, fica muito mais fácil subir em conjunto, em time, em equipe. Eu acho que é um dos pontos que eu vou mais tocar, essa colaboração.
como eu posso, junto com essas pessoas, juntas, mesmo que com propósitos diferentes, mas com perspectivas parecidas, né? Que é ajudar a realmente fazer a diferença ali na ponta, que como o Paulo também citou, né? Que o terceiro setor é o que está ali realmente na ponta. E deveria, concordo demais de novo, deveria ser o primeiro né? Aí o seu tema da palestra vai ser qual mesmo? Deixa eu... Porque tem uma economia colaborativa, mas tem um Isso. tema específico, né? Para fazer aquele despertar. Deixa eu... Aqui é tanta informação que eu entendo, a gente trabalha no terceiro setor, eu às vezes troco até nome de projeto. Só não pode trocar o pagamento, né? Senão você paga você paga um projeto, você tem que estar pagando outro. Tem que devolver. Aí não vai. O Carlos vai encontrar o tema ali. E aí, tá. Ninguém transforma o mundo sozinho. Vai ótimo. economia colaborativa. Pronto. Tá? Que é exatamente esse ninguém transforma o mundo sozinho. E aqui nós estamos construindo juntos, né? Sim. Que a gente está aqui no projeto Transferência, não é a primeira vez, né? A segunda edição estamos juntos. Já estamos trabalhando a terceira edição já, viu? Na Ceilândia, já teve a emenda no CIOP, já está em processo de diligência. Estamos vendo só o local, a técnica está lá, inclusive, vendo esse local hoje. E aí a gente vai continuar essa caminhada. Meu objetivo é a gente fazer uma semana de transferência, seja da cultura. Por enquanto, nós estamos trabalhando da cultura porque é onde tem mais recurso, né? Sim. Então, a cultura traz uma diversidade de ações, de profissões, de ações, ou melhor, de atuações. Achou melhor? Rapaz, é bom trabalho que vocês arrumam até a palavra, né? De atuações, né? Então, assim, a cultura traz essa diversidade. E aí a gente consegue caminhar por aí. Que Brasília, a gente fez pela Secretaria da Cultura, aqui no Gama, né? Planaltina, nós estamos fazendo pelo Ministério da Cultura. Em Ceilândia também vamos fazer pelo Ministério da Cultura. O bom é que, por exemplo, nas rodadas que a gente teve, do podcast do terceiro setor, muitos, através das nossas iniciativas, das conversas, eles começaram a criar essa conexão. Sim. É por isso que eu quis trazer esse tema de ninguém constrói o mundo sozinho, exatamente por isso. Porque muitos já começaram a ter essa percepção. Se eu tenho cultura, eu tenho esporte, mas eu tenho um público que pode ser atendido através da cultura. Por que eu não me aproximar um pouquinho mais, né, do que tentar trilhar esse caminho sozinho? Aí é muito trabalho, a gente sabe que o terceiro setor, querendo ou não, é complexo, né, e muitas pessoas elas não conseguem ainda, quando fala de transfer, igual disse, todo mundo já, isso, né? já fica meio assustado. E tem muitas instituições que já estão bem capacitadas, né, e tem outras que ainda estão no iniciozinho. No iniciozinho assim, né, já trabalha há 20 anos, porém dentro do... Está organizando o conhecimento, exatamente. né? Para quando tem essa conexão ali, elas se espelham e crescem mais rápido. Cresce mais rápido. E então, Paulo, continuando aí no tema da parte que você vai trabalhar, completando aí no dia, não me cobra o dia, eu sei que é 22, 23, 24, talvez vocês não devem nem lembrar, né? Porque é tanta coisa, né? Que às vezes a gente não lembra. 23 da tarde. 23 da tarde, né? Então, assim, não que você só vá no dia 23 da tarde, é importante que... Na verdade, dia 22 da tarde. 22 da tarde. Então, não, tá vendo? Então, quer dizer que você tem que estar lá todo dia, 22, 23, 24, porque aí não vai perder. Se complementam, né, querendo ou não. Exato. Cada um Ele tem uma falou importância, certo. né, no dia a dia, para você se complementa, é verdade. Diga lá, doutor Paulo Gabriel. O que a gente vai tratar sobre economia colaborativa, principalmente, é fazer o pessoal entender o que é, né? Como que ela atua no dia a dia. Inclusive, é legal a gente falar porque muitas vezes a gente nem pensa, mas a economia colaborativa ela está no dia a dia das pessoas. Todo dia todo mundo usa uma parte de uma economia colaborativa. Seja ela no transporte público, quando você divide um bem em comum, a utilização de vários usuários por um valor de acesso às vezes gratuito, ou então por um valor menor, reduzido do que aquele bem custa, você está atuando com a economia colaborativa. Transporte público, seja ele um ônibus, um metrô, você está atuando numa economia colaborativa. Porque você tem um bem que é um valor alto, se você pode deixar com que esse bem, no caso do governo, deixar com que esse bem tenha acesso a várias pessoas, que essas pessoas vão acessar por um valor menor reduzido. Isso é economia colaborativa. A gente teve também exemplos do segundo setor hoje, que são muito disseminados, como as plataformas de streaming, são economias colaborativas. Você tem acesso a um serviço que também faz parte, não só o produto que você pode utilizar na economia colaborativa, mas também um serviço como o streaming, como o
próprio Uber do dia a dia que a gente utiliza. Então, tem uma pessoa que tem um patrimônio e esse patrimônio ela está compartilhando com outras pessoas por um valor mais acessível, uma fração do valor do que aquele bem custa, do que aquele serviço custaria para aquela pessoa. Isso é economia colaborativa. Ela está no nosso dia a dia. Quando você viaja, você está comprando a passagem do avião, você está pagando uma fração do que aquilo custa e compartilhando aquele bem com várias pessoas. Quando você está num show, você vai ter acesso àquele show, você paga uma entrada, você está dividindo aquela entrada com várias pessoas e você está tendo acesso a um bem que seria muito mais caro se você comprasse sozinho. Então, a economia colaborativa ela está no nosso dia a dia. Todos os dias você vai atuar com a economia colaborativa. No seu dia a dia, seja ele no seu trabalho, na sua vida pessoal, você sempre vai atuar com a economia colaborativa. É a gente fazer o pessoal entender e conhecer um pouquinho mais sobre isso, por que ela é tão importante, porque ela, de fato, faz a vida das pessoas mais fácil, melhor, né? Porque se a gente tem acesso a um bem, como, por exemplo, o SUS, a gente pode colocar ele como uma economia colaborativa, porque todos nós pagamos através do imposto para ter acesso a uma saúde pública que, teoricamente, a gente tem qualidade e uma possibilidade de acessar serviços que seriam muito mais caros caso a gente pagasse de forma individual. Exatamente. E aí temos também as plataformas de cursos, né? De cursos educação. Caros. Aqui mesmo a gente tem a nossa plataforma Transfer, que é do outro projeto, mas que nós vamos ampliar também aqui para esse projeto aqui, do Transferência, apesar de que as inscrições é transferenciacultura.com.br, tá? Não fazer confusão com plataforma Transfer, que a plataforma Transfer é para o curso, exatamente para fazer essa integração entre o usuário e alguém que vai fornecer o serviço. E aí você deu exemplo aí, claramente, você tem também aqueles de entrega de lanches, né? O iFood, por exemplo. Quase tudo, né? Se você for olhar muito bem. É porque o que o Paulo trouxe, algo assim que antigamente não tinha tanta tecnologia. Mas aí as plataformas trouxeram a tecnologia até para facilitar o trabalho. Você otimiza as coisas, né? E aí divide o custo e até melhor, reduz o custo. Porque quando você traz tecnologia, você reduz o custo. Sim. Você amplia a quantidade de participantes e aí você reduz o custo. Isso é interessante da economia colaborativa. Fala nisso, Paulo. Qual é o seu tema mesmo? Que ele falou do dele. Exatamente. O que como acessar o tema da minha... É porque é muita coisa, né? Eu estou exigindo aqui, eu estou igual o professor. O que como funciona e qual a aplicação. Ótimo. O que é, como funciona, qual a aplicação. Porque ele já falou e não falou o tema. E aí eu aproveitei. Então, dentro desse tema, ainda, antes da gente entrar no nosso encontro propriamente dito, o que você acha que você pode apresentar para a geração de negócios dentro da economia colaborativa? Você acha que você tem como trazer? Claro, você vai trazer alguns modelos exitosos, né? Mas o que você pode dar de exemplo? Falar assim, olha, quem sabe você monta isso e pode dar alguma coisa. Então, dentro dos negócios em si, né, hoje a gente tem falado muito dos grupos de negócio. Que aí a gente entra exatamente nesse sentido. Porque antes, uma empresa era constituída basicamente de uma única pessoa, né? O seu criador ali, ia passando de pai para filho, e geração para geração. Então, hoje, com a modernidade, com a tecnologia, a gente monta... Hoje, assim, tem uma empresa, muitas das vezes ali como cerne, como formalização, só que a gente cria muitos projetos dentro do segundo setor. Então, muitas das vezes, não é nem sócio de determinada empresa, mas a gente cria projetos ali estilizados, muito parecido com o terceiro setor, né, de parceria, da execução, do plano de trabalho. E aí, hoje, a gente consegue fazer isso. Eu tenho muitos parceiros que eu não sou sócio direto, mas a gente tem um contrato de prestação de serviço onde todo mundo se junta para executar determinada ideia. Por exemplo, hoje eu trabalho muito com marketing digital. Então, hoje eu tenho, por exemplo, parceiros de audiovisual, eu tenho parceiros ali de social media, tenho parceiros que a gente divide tecnologia, né, exatamente para fracionar e ficar mais barato. Quando a gente fala de alta tecnologia, né, exige um investimento. Então, a partir daí, a gente consegue criar um hub realmente de negócios, uma economia que, apesar que eu vou falar economia colaborativa, mas realmente dentro do segundo setor, onde a gente consegue partilhar muito. Então, eu tenho advogados, tenho ali psicólogos, tenho pessoas do RH, pessoas de oratório, pessoas para palestrar, para fazer eventos, para fazer treinamento.
em conjunto. Certo. Não é um terceiro setor direto, mas é uma economia colaborativa fracionada. Então, assim, a ideia principal que a gente tem desse grupo é a gente poder, cada um ali, ganhar um pouco, né, e poder ter a sua visualização dentro do seu espaço de tempo. Então, no mesmo momento que parece muito, né, o terceiro setor, a gente consegue também fracionar e fazer com que, dentro do empreendedorismo, dentro do empresariado em si, a gente tenha essa partilha também. Porque por muito tempo era assim, eu sou o dono da empresa, eu que comando, eu que dou as rédeas, só que agora a gente está mais... paramos com essa elitização, né, de ser só meu para ser algo mais compartilhado. E está mais, exatamente, eu ia dizer, está mais colaborativo, então está mais compartilhado, exatamente, né? Tá mais é um sinônimo, né, do mercado. Exatamente. E você, Paulo? Então, a gente fala muito da economia colaborativa, a gente pensa também, sempre nesses serviços básicos que eu citei antes, mas um dos principais pilares hoje que a gente pode ver o desenvolvimento acelerado da economia colaborativa é através das startups. Startup, ela tem um preceito fundamental na economia colaborativa. O Uber, para quem não sabe, ele surgiu como uma startup, o Nubank, uma plataforma financeira, era uma startup. E qual é o princípio da startup? É você ter um negócio facilmente escalável e replicável. Então, você pode replicar e vender o serviço que ele oferece, ou então o produto que ele oferece, para a grande massa, né? E é justamente o acesso a um bem comum para várias pessoas por um valor reduzido. Então, a gente fala de economia colaborativa, hoje é muito importante falar de startup, que ela é com base... tem que ter necessariamente uma base tecnológica para ser enquadrada como startup, e através da tecnologia unindo com a economia colaborativa, surge aí um empreendimento que tem a possibilidade de qualquer um formar hoje, né? Qualquer pessoa pode abrir uma startup se ela tiver uma ideia, que essa ideia pode ser aplicada à tecnologia e à economia colaborativa para disseminar essa tecnologia e aumentar cada vez mais ali o valuation da empresa, o valuation da startup, né? E quem sabe se tornar aí um grande unicórnio, que o Brasil precisa cada vez mais de unicórnios para a gente desenvolver, não só tecnologicamente, mas também que a gente possa empregar a população hoje através da economia colaborativa, que é um dos grandes fomentadores do emprego. Então, acho que a gente trata sobre esse tema, falar um pouquinho sobre essas empresas, sobre o dia a dia da economia colaborativa, como ela atinge o nosso dia a dia, como ela atinge o dia a dia de toda a população e como ela é importante para a sociedade de fato funcionar e para que a gente tenha a democratização, né, do acesso a bens que muitas vezes poderiam ser somente para pessoas que estão numa elite, vamos dizer assim. É verdade. Bom, aproveitamos aqui o spoiler do Paulo Gabriel, da Conecta Nacional, do Carlos Vinícius da Aura Soluções, e também participa de outros projetos juntos aí, nós participamos, ele também tem outras redes, né? Então, assim, o que nós vamos aproveitar esse momento é para fazer uma chamada para a nossa rede. Eu vou fazer a chamada para a minha rede, cada um de vocês faz a chamada, né? Então, assim, pessoal, eu quero aqui convidar mais uma vez o projeto Transferência Mercado da Cultura. Serão apenas 50 selecionados. No dia 22, 23 e 24 de abril, em Planaltina, que será uma cidade sede das regiões ali, região leste, da região norte. Claro que está aberto para todos, para fazermos conexões. Você que tem, de repente, vontade de trabalhar num projeto cultural do governo, muitas vezes até sem licitação, lá você vai encontrar pessoas que já têm esses projetos, já estão trabalhando, já têm recurso. E quem sabe você pode ali se conectar com ela e ter, a partir daí, a sua oportunidade de trabalho. Então, faça a sua inscrição pelo site transferenciacultura.com.br. Agora, quem vai fazer primeiro? O Carlos, que já está na conexão da câmera. Pessoal, não percam essa oportunidade, tá, de criar rede, como o Hélio falou. É conexão. Hoje no mundo todo ele vive como conexão, é a partilha, é o compartilhamento, é o trabalho em rede que fortalece cada vez mais, não só o primeiro, o segundo, o terceiro, mas nos fortalece como pessoas. E aí, como eu venho sempre falando, vamos nos fortalecer, vamos fortalecer o nosso colega do lado, porque essa partilha, igual a gente comentou, faz com que vocês cresçam mais rápido. Ao invés de você ficar batendo cabeça ali, tentando entender algum tema, alguma ferramenta, alguma plataforma, vamos compartilhar o conhecimento. E aí, no Transferência, né, a gente vai ter essa oportunidade de fazer conexões, fazer network, mas um network com propósito.
tá? Não network por network, mas um network com propósito. A gente espera vocês com muita ansiedade, né? A gente vai estar lá transferindo o nosso conhecimento, toda a nossa trajetória, para que vocês tenham sucesso na jornada de vocês. Então, estamos esperando vocês. Fala, pessoal, para quem já acompanha meu trabalho faz um tempo, né? A gente sempre trata sobre o terceiro setor, sobre a diversidade, sobre a sociedade e principalmente sobre o impacto social. Quem quer saber mais sobre o tema, com profissionais maravilhosos que a gente vai ter nos dias 22, 23 e 24 aqui em Planaltina. Quem é de Planaltina, Sobradinho, Planaltina de Goiás e região do entorno ali, participe. Para quem for do plano piloto também, vem, é um pouquinho longe, né? Vai gastar aí sua horinha, mas vai valer a pena. Serão só 50 selecionados, como o nosso amigo Hélio falou. Esses 50 pessoas terão a oportunidade de aprender com profissionais maravilhosos. Todos os profissionais que vão atuar nos dias 22, 23 e 24 estão com propriedade e experiência para falar ali para vocês, para que vocês tenham o caminho das pedras, para que vocês não errem, que vocês evitem o erro que a gente passou justamente para facilitar o dia a dia de vocês e fazer com que vocês atinjam um objetivo que é o impacto social. A gente fala, a gente sempre trata sobre isso e eu espero vocês lá, transferenciacultura.org.com.br. Então, transferenciacultura.com.br, faça a sua inscrição já, não perca. Se você perder, somente você vai perder, ninguém mais vai, porque vai ter um conteúdo importantíssimo lá para você. E além do conteúdo, vocês vão ter lá os profissionais, os melhores do Brasil, não é só do DF não, né? Que aqui tem história. Bom, quero agradecer mais uma vez, professor Carlos Vinícius, também Paulo Gabriel, por essa mais uma caminhada nossa, mais uma empreitada, né, aqui nesse projeto Transferência Mercado da Cultura. Agradecer a você que nos acompanhou. Curta, comente, compartilhe, espalhe para os seus amigos. Clica no sininho, se inscreva no canal, faça o que tem de fazer, né? Aí você vai fazer também economia colaborativa através do compartilhamento, do engajamento nesse vídeo que estamos gravando com vocês. Bom, então espero vocês lá, não se esqueça, se inscreva, transferenciacultura.com.br, num evento maravilhoso nos dias 22, 23 e 24 de abril em Planaltina. E com certeza, lá você fará a sua transição de mercado. Muito obrigado. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu.